Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria. Votos de um ótimo dia sob os auspícios da Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe Imaculada, sempre solícita. Não é necessário dizer, mas vale a pena recordar que todos vós que acedeis a este canal já não sois mais meros visitantes ao canal, antes pelo contrário, sois parte da família, desta grande família evangelizadora. E quando você compartilha, quando você passa essa informação para aquelas pessoas que desejam e devem conhecer essas verdades para nutrir a sua espiritualidade e crescer nas virtudes e alcançarem a Cristo, quando você colabora desta maneira, de uma forma afanosa, de uma forma laboriosa, de uma forma ofegante até, você está, de certa maneira, de uma forma implícita a evangelizar. Por favor, compartilhe. Compartilhe até com aquele que sabes que vai descartar este conteúdo. Mas você fez a sua parte diante de Deus. Tudo bem? No dia de hoje, antes de entrarmos no centro da questão, que é a contemplação do Evangelho de hoje, em que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta seu senhorio sobre todas as coisas e diz aos fariseus: aqui está quem é maior que o sábado. Aqui está o Senhor do sábado. Que quer dizer o quê? Quer dizer que ele, nada mais nada menos, de acordo com a etimologia da palavra Senhor no hebraico, significa dominador, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Senhor é aquele que realmente tem um poder e autoridade absoluta. No termo hebraico, o Senhor Jesus Cristo, quando diz para os seus contemporâneos, quando diz para os seus irmãos da mesma raça, que eu sou o Senhor do sábado, ele estava ali a manifestar a sua divindade. Pronto, nós vamos parar por aqui na contemplação do Evangelho e vamos à margem do Evangelho. No dia de hoje, contemplamos uma grande festa dos 40 mártires, que é o caminho do Brasil. Foram interceptados por bandidos, por aqueles inimigos da fé. Os faltores do mal, como pode-se dizer, interceptaram os 40 mártires, os 40 missionários que iam ao Brasil para evangelizar aquele povo da Santa Cruz. Durante o percurso naval, quando singravam os bares, foram interpelados por aqueles marujos maus. E aí aconteceu aquele embate terrível, aquela luta. Mas os missionários, completamente inofensivos, faltores do bem, eles não fizeram nenhum enfrentamento, eles não empunharam nenhum gláudio, eles não empunharam nenhuma espada, eles não empunharam nenhum apetrecho, nenhum instrumento. O seu navio estava cheio de materiais religiosos, livros, missais, cadernos, imagens, castiçais e outras coisas mais para poder traduzir àquele povo aquele evangelho dado por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Tudo bem, neste embate, nesta luta, o grande protagonista daquela embarcação, daquele empreendimento laborial apostólico, era o grande Santo Inácio de Azevedo. Hoje, dia 17 de julho, nós contemplamos esta maravilha, a festa dos 40 mártires, dentro dos quais é exponencial, se realça a grande heroicidade do grande mártir Santo Inácio de Azevedo. E ele, nas batalhas, para defender a sua própria fé, digo batalhas, apesar de ele não ter revidado nenhum golpe, mas ele foi aquele que manifestou de uma forma muito mais proeminente a manifestação da sua fé. Porque enquanto ele estava no convés, sendo flagelado, sendo açoitado, recebendo aqueles golpes cruéis e dados por aqueles marujos, por aqueles piratas, por aqueles inimigos da fé, ele segurava a imagem de Nossa Senhora com tanta veemência. Ele segurava com amor, com carinho, porque era para ele o objeto mais sagrado que existia naquele local, dentro daquele barco, que não poderia ser profanado pelas mãos ímpias e impuras daqueles marujos, daqueles piratas. Ele segurava essa imagem, ele não protegia o corpo. Ele estava assim a segurar a Virgem Maria enquanto levava os açoites por todas as partes do corpo de uma forma violenta, até o momento em que ele foi precipitado para as águas e aí naufragou. Quando ele foi encontrado naquele local de naufrágio, emitindo sangue, derramando sangue por várias partes do seu corpo, ele ainda segurava firme a imagem da Santíssima Virgem Maria, com carinho, mas com firmeza. E ele, apesar de morto,
um pouco mais flácido, quando queriam arrebatar aquela imagem das mãos dele, foi quase que impossível, necessitando então de ter que amputar os braços, embora isso não tenha acontecido. Mas olha só a devoção deste homem. Vejamos só o quanto ele tinha um apreço por Nossa Senhora. Aí surge uma questão: a quantas anda a sua devoção à Santíssima Virgem Maria? A quantas anda o seu amor à Nossa Senhora? Porque, apesar de que aqueles 40 mártires, aqueles 40 missionários que embrenhavam pelas vias marítimas para as terras longínquas para evangelizar, foram interceptados pelo caminho, parece que houve ali um fracasso. Houve ali uma frustração, mas, oh surpresa, uma grande rainha da mística, Doutora Teresa de Jesus, nos traz uma novidade, porque enquanto acontecia aquela peleja, aquela luta terrível, aquele embate, aquele choque no mar, ela do outro lado da Espanha, por uma graça divina, por olhos de Deus, ela viu com os olhos da alma, viu com os olhos de Deus aquele cenário, porque ela, estando a milhares de quilômetros de distância, ela conseguiu ver aquele acontecimento que se deu naquele exato momento. O que ela viu? Ela viu algo impressionante, que no momento do martírio, quando um caía, tombava, morria, desciam os anjos do céu, os anjos desciam e arrebatavam as almas daquelas águas terríveis e volavam para o reino celestial com aquelas almas já coroadas para apresentá-las a Deus Todo-Poderoso. Eis o episódio que ela viu. E Santa Teresa tinha um grau de parentesco com Santo Inácio de Azevedo. E Deus quis lhe aquinhoar com esta visão mística para dizer: eles não foram vencidos, eles foram vencedores. Eles foram arrebatados para o meu seio. Eles combateram um bom combate. Que combate é esse? De que diz São Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Irmãos, vós ainda não lutaste contra o pecado até o ponto de derramamento do sangue. Porque nós, de alguma forma, temos que derramar sangue para poder manifestar a nossa fé. Existem duas formas de derramamento do sangue. O primeiro é este, o conhecido, no qual o sangue realmente jorra pelos poros, pelas partes do nosso corpo e começa a inundar um certo ambiente e realmente começa a impregnar daquele vermelho, daquele rubro, porque aquele sangue real sai das nossas veias. Este é o primeiro dos martírios, o clássico, o conhecido. Mas existe um outro martírio também impressionante que nós devemos levar em consideração: o sangue da alma. Como vai dizer São Boaventura, que as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, de alto a baixo, através das quais o sangue fluiu para fora a fim de resgatar o gênero humano, Nossa Senhora teve um papel fundamental, teve um papel espetacular, que ela, com uma só chaga, a chaga da alma, a chaga da penetração da espada que perfurou aquele coração imaculado, aquilo que fez com que o coração de Nossa Senhora realmente, em algum momento, desfalecesse por ver o seu filho em estado de agonia, em estado de dor, em estado de crueldade. Nossa Senhora, ela foi conferida uma espada de dor. Ela, de pé altiva junto da cruz, recebeu uma espadagada do seu coração. E São Boaventura vai dizer que essa espadagada que Nossa Senhora recebeu no seu coração era um símbolo de todas as chagas que cobriam o corpo sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, que numa só chaga estava criando uma dor cruel a Nossa Senhora no interior do seu coração. Eis porque o grande Santo Afonso vai dizer: nós, todos os pecadores, somos verdadeiramente filhos de Nossa Senhora, mais do que filhos das nossas mães biológicas, porque Nossa Senhora nos gerou num parto de dor cruel, vendo seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, passando por aquela situação catastrófica. Ela não hesitava dizer, como dizia Plínio Correia de Oliveira, ela não hesitava em dizer que seja feita a vontade de Deus, morra meu filho em resgate dos pecadores. Ela não hesitou em consentir na paixão de seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, para que a humanidade fosse resgatada. Eis o martírio da Santíssima Virgem Maria. Eis o martírio da alma. Eis o sangue derramado da alma de Nossa Senhora em resgate da humanidade. Ela é corredentora do gênero humano. É irresistível esta realidade. Nós devemos gratidão a Nossa Senhora. Aí surge a pergunta: onde está a sua devoção? Como é que você está a viver a sua devoção à Santíssima Virgem Maria, a sua fé? Como diz a doutora Teresinha do Menino Jesus, só temos esta vida para viver a nossa fé. Como é que você está vivendo?
Pois bem, no dia de hoje, mais uma vez, ressaltamos um aspecto que é o seguinte: quando se diz que estes mártires foram interpelados, foram interceptados, foram mortos durante o percurso marítimo, parece que houve ali uma frustração. O segundo aspecto é este: não houve uma frustração. Aliás, pelo contrário, houve uma vitória, porque o Tertuliano, apologista dos séculos primeiros da cristandade, ele vai dizer: o sangue dos mártires, nova semente para novos cristãos. Tudo bem? Este dito maravilhoso faz com que nós também tenhamos entusiasmo. Entusiasmo de nos deixar martirizar. Mas pode não ser aquele martírio sangrento, mas pode ser aquele martírio da alma de que eu já me referi, que Nossa Senhora passou. Porque São João Bosco, no mais alto píncaro celestial, ele teve uma visão mística daquelas digressões, daquelas incursões que ele fazia na antecâmara celestial. Quando ele se apresentava na antecâmara do céu, ele vislumbrava aqueles acontecimentos celestiais magníficos que ninguém pode dizer, nem ele soube ao certo descrever o que ele teria visto lá, mas um aspecto ele deixou bem ressaltado nos livros que ele deixou ao nosso acesso. Ele diz o seguinte, que ele, quando perguntou ao interlocutor celestial, São Domingos Sávio, por que todos que estão aqui são representados por palma de martírio? Não obstante, sei que você não foi mártir, você morreu por uma doença e agora apresentas a palma do martírio aqui no reino celestial. O que significa isto? Foi quando São Domingos Sávio respondeu a São João Bosco: a palma do martírio que todos nós portamos significa que no dia a dia nos resistimos, como diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, até o sangue na prática do bem. E aí eu faço uma pergunta: você é um mártir diário, um mártir contra os princípios mundanos, contra o mundanismo, contra a sensualidade, contra a mentira, contra tudo aquilo que manifesta-se como ondas enormes contra o cristianismo? O que é que você faz em defesa da Santa Igreja? O que é que você faz em defesa da moral, da ética? O que é que você faz para transmitir a identidade católica de acordo com as exigências da nossa Mãe Santíssima? Nossa Mãe disse: abandonar as burras, abandonar aquilo que realmente que contrasta com a pureza do seu amado Filho, a integridade dos filhos de Deus. O que é que você faz para que isso aconteça na sua vida? Se você realmente está a proferir palavras edificantes, se você realmente, em detrimento de si mesmo, está a deixar-se levar pela ética, pela moral, pela indumentária cristã, você está a apresentar a fisionomia real da Santa Igreja, você faz parte do corpo místico da cabeça, que é Cristo Nosso Senhor, e portanto você deve agir como Nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve apresentar a fisionomia de Cristo às outras pessoas. Se você está a fazer isso todos os dias, se a tua preocupação é essa a cada instante, fique sabendo, você está a participar, você está a ser um mártir. E no fim da sua vida, assim como São João Bosco viu a tantos que não tinham passado pelo martírio sangrento, não obstante, lá no céu foram coroados como mártires, eram portadores da palma do martírio, com galardão, com coroa, com áurea dos mártires, você também será. Fica por hoje aqui esta meditação, que seja para ti uma ocasião de nutrição espiritual que vai reverter-se numa nutrição material, corporal, fisiológica. Você vai ter um bem-estar, porque Deus vai inundar todo o seu ser com o seu espírito, porque você assimilou, aceitou a palavra de Deus que hoje lhe foi endereçada por esta grande história de Santo Inácio de Azevedo, a quem nós manifestamos um afeto, um carinho muito grande, porque ele é o nosso protetor, é o nosso intercessor lá do céu. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria.